estudante, que bom que vocês estão comigo de novo para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Marisa Araújo, ou Marizinha. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje, o nosso assunto será gametas e hereditariedade. Vocês lembram que nós estudamos, né, o núcleo, como que ocorre a meiose, né, que é dividida em fases, meiose 1, meiose 2, não foi isso? Então, agora, nós iremos estudar qual que é a relação aí dessa meiose com os gametas e a relação dos gametas com a hereditariedade, que nós vamos dar hoje o primeiro passo para começar a estudar genética. Então, se você gosta de genética, ou se você tem curiosidade, a próxima aula nossa é sobre as genéticas, né? E vai ser a genética de Mendel, tá? Na próxima aula. Então, a aula hoje é 9º ano de ensino fundamental, referente ao PET 3, semana 4. O que queremos aprender na aula de hoje? Iremos associar os gametas à transmissão das características hereditárias, tá? Estabelecendo relação entre ancestrais e descendentes. Vocês lembram o que são as características hereditárias? Olha, coloquei essa imagem aqui para vocês refletirem, né? A gente está vendo aqui duas mães, cada uma com seus filhos, né? Na primeira imagem, uma mãe branca, e a gente percebe que seu filho já está herdando características dessa mãe, né? A cor da pele, o cabelo. E na outra imagem, uma mãe negra, né? Que a gente também percebe semelhanças entre a mãe e o seu filho, mostrando aí, né, que as características, elas são transmitidas para os descendentes, tá? Então, observe essa imagem, de cara você percebe essa peculiaridade. Aqui eu coloquei aqui uma característica que são cores de olhos, né? Para que eu coloquei? Para vocês pensarem que todas as características, né, do organismo, elas são herdadas geneticamente, né? Se eu tenho um olho castanho, eu herdei essa característica dos meus pais, né? Aí nós vamos aprender alguns termos, como dominante, recessivo, tá? Quem é que vai, como que vai ser esse padrão de herança, tudo isso nós vamos aprender agora ao longo dessas aulas, tá? Coloquei também aqui o olho de um gato, né? Um gato lindo, que eu adoro, para vocês lembrarem que isso ocorre em todos os organismos vivos, tá? Não somente aqui no ser humano, tá certo? Só vou pensar uma coisa, quando você está andando pela rua, está passeando, você vê mais pessoas com olhos claros ou com olhos escuros? Qual será que é dominante? Vai começar aí já a pensar, tá bom? Essa imagem mostram flores, né? Vocês percebem que ela tem padrões diferentes, né? Brancas, rosa, um rosa mais escuro, mostrando também que essa característica hereditária também está presente nos vegetais, tá certo? Inclusive, o Gregor Mendel, que eu vou falar com vocês na próxima aula, ele começou os experimentos dele de genética, que revolucionaram a genética, ele é o pai da genética, com plantas, tá? Eles estudavam ervilhas, né? Ele estudava ervilha. Então, vamos lá. Herança genética. A hereditariedade ou herança genética é um mecanismo biológico através do qual as características de cada ser vivo são transmitidas de uma geração para outra. Será que todas as características nossas são hereditárias? Elas passam para frente? Por exemplo, se eu tomar sol, né? Vou para a praia, tomo um sol, volto bem morena, né? Ou então eu mudo para uma região litorânea e fico ali sempre exposta ao sol, vou ficar moreninha. Será que eu passo essa característica para o meu filho, se eu tiver uma nova gravidez ou não? Tá? Outra questão, se um animal, né, ele quebra um membro, ou ele perde aquele membro, ele perde lá a perna, ele vai passar isso para seus descendentes? A gente vai, né? A gente
estuda isso na evolução, com Darwin, com Lamarck, né? Então vão aí lembrando também desses conceitos evolutivos, do que é hereditário e o que não é hereditário, tá? Bem, a herança genética, ela envolve processos genéticos, uma vez que o meio de transmissão das informações de indivíduo a outro é o gene. Mas Marisa, o que é gene? Vamos ver aqui. Conceito de gene. Genes são porções de DNA que apresentam as informações necessárias para que ocorra a síntese de uma molécula de RNA mensageiro e, consequentemente, uma proteína. Existem aí diversos conceitos de genes, tá, gente? Ele pode estar aí, o gene ele é uma sequência no DNA e ele vai, então, codificar um produto funcional, que pode também ser um RNA mensageiro, tá? E esse RNA mensageiro, ele pode estar o quê? Sendo usado para a produção de uma proteína. Então, o nosso DNA, ele é basicamente um código, né? Esse código, né, é formado por vários genes, sendo que esses genes aí, eles vão fazer o quê, gente? Codificar proteínas. Como assim, Marisa? Olha, o cabelo, né? A pele, a maioria das características são proteínas, tá? Nós somos, na verdade, uma sopa biológica de proteínas, porque DNA só sabe fazer receita de proteína, tá? Cada gene oriundo de um dos progenitores, mãe ou pai, é denominado alelo, tá? Vamos entender direitinho isso aqui. Já coloquei essa imagem para vocês algumas vezes, né? Para poder vocês realmente gravarem isso, né? Consolidar a aprendizagem que a gente fala. Então, vamos consolidar aqui a aprendizagem. Lembrando aqui da célula, com núcleo, no núcleo os cromossomos, lembrando que o cromossomo é o DNA, né? Que ele começa a enrolar, né? Com aquelas proteínas histonas e vai se condensando. Nesse caso aqui eu tenho um cromossomo duplicado, né? Com as duas metades que eu chamo de cromátides irmãs, lembram? E se eu espichar aí esse cromossomo aqui, olha, o DNA aqui, que é a base dele, ó, o DNA de dupla fita, né? E nós temos aqui algumas porções do DNA que eu vou chamar de genes, tá? E lembrando que nós temos genes que estão ativos e genes que estão inativos, dependendo do local onde eles se encontram, tá certo? Algo interessante é que com o projeto Genoma, né, quando eles aí decifraram, né, o genoma humano, eles descobriram que a maioria do nosso DNA tem porções ali, genes que não codificam, né, praticamente 98%, uma porcentagem muito pequena que codifica proteínas, tá, gente? Mas essa parte não codificante também é importante, até para regulação gênica. Isso é um assunto para vocês aprenderem mais para frente. Então, vamos lá. O que são genes alelos? Olha, vamos ver aqui. Gene é a unidade hereditária. Aqui eu tenho o DNA, vou colocar aqui o DNA 1, aqui é o par dele, que eu chamo de linha. Então, aqui eu tenho o quê, gente? Também pode chamar de cromossomos. Cromossomos homólogos, lembrando aí que o cromossomo é o DNA enroladinho, homólogo, isso. Olha que interessante, então eu tenho sempre um par, um vem da mãe e outro vem do pai. Observem aqui, esse pedacinho aqui, ó, tá? Eu chamo de locus. O que é locus? É o local onde se encontra esse gene, tá? Que aqui no caso a gente chamou de gene A. Como assim, Marisa? Locus? Uai, ele não se localiza aqui embaixo, ele não se localiza aqui no meio. O local dele é exatamente nessa altura. Imagina um prédio que cada andar, né? Vê as janelas dos andares? Então, tem uma janelinha lá no terceiro andar, ali é o locus. O terceiro andar seria o locus,
tá? E um gene alelo tem que estar no mesmo locus. Então, olha só, observem aqui, esse gene A, ele está na mesma posição que o outro gene A. Então, ele está no mesmo locus. Se eu tivesse um outro gene B aqui embaixo, ó, esse gene não está no mesmo locus que o de baixo. O A não está no mesmo locus que o B. Então, eles não são alelos. Para ser alelos, tem que estar no mesmo locus, tá? Beleza? E aqui mostrando, nós temos uma variedade. Olha, eu tenho o gene que eu chamo de Azão, o de Azinho, por quê? Mutações aí vão causando modificações nessa sequência genética, e aí eu formo, então, os genes alelos. Então, resumindo, genes alelos estão no mesmo locus, codificam a mesma característica, se aqui for cor de olho, que também tem que ser cor de olho, por exemplo, tá? E estão em cromossomos homólogos, tá? Tá certo? Não pode estar em cromossomos que não são pares, tá? Olha aqui o cariótipo, olha. Nós temos aqui 46 cromossomos, 23 pares. Olha aqui, ó, o 1, que eu falo de 1 com o par dele, 1 linha, o 2 com o par dele, 2 linha, e assim por diante. Então, aqui eu tenho os cromossomos homólogos, tá? Estão lembrando disso? Vocês não podem esquecer. Aqui, no caso, é o homem, que aqui no final é o XY. 23 pares. Tá. E a meiose, Marizinha? Que é a relação dela com a hereditariedade? Com a hereditariedade. A meiose, ela origina gametas. E são os gametas que estão aí carregando aí dentro do núcleo, né? Toda a carga genética daquele indivíduo. Então, aqui vocês podem perceber que acontece, primeiramente, que a espermatogênese acontece lá no testículo, né, nos túbulos seminíferos do menino, na puberdade. Olha só, eu tenho células primordiais, né, que vão sofrer mitose, reproduzir bastante, para aumentar essas células, né, formando aqui as espermatogônias, ou células mãe dos espermatozoides. Aqui, o espermatócito primário, tá? Ele vai sofrer meiose 1. Lembra da primeira fase da meiose? Na meiose 1, eu vou separar os cromossomos homólogos, os cromossomos pares. Então, se a célula aqui era 2N, aquela se tornou uma célula N, porque você separou os cromossomos homólogos, né? Depois ocorre a meiose 2, dando origem aqui a 4 espermátides. Lembrando que no início, logicamente, da meiose, duplica todo o material genético. Então, eu tenho cromossomos duplicados aqui, tá? Bem, então aqui já está simples, né? E, em seguida, as espermátides vão se transformar, vão passar pela espermiogênese e vão ganhar o quê, gente? Modificações aí no citoplasma e vão ganhar a cauda, né? Com essa peça aqui intermediária cheia de mitocôndria, tá? E vão formar, então, os espermatozoides. Então, a meiose é fundamental para formar espermatozoides, tá? Aqui, a ovulogênese, que acontece com as meninas, que tem várias diferenças dos meninos. O processo é o mesmo, é meiose, mas, olha que interessante, quando as meninas estão lá, olha, antes de nascer, no primeiro trimestre, está lá com antes de 3 meses de gestação, o bebê menina, ele já sofre mitose aqui nas ovogônias, tá certo? Vão multiplicar, né? Vão ter, então, milhares, uns 400 mil aí, ovogônias, tá? Elas vão crescer, vão se transformar em ovócito 1, tá? Que vai começar já a meiose. Mas vai começar a meiose e parar na prófase 1. Como assim, Marisa? Quando a menina nasce, ela já começou a meiose dessa célula dela. Mas somente na puberdade, quando começaram os hormônios, né, a surgir com 12, 13 anos, dependendo da menina, essa meiose vai dar continuidade, tá certo? Então, esse ovócito 1, tá? Ele vai terminar esse processo de meiose dele aqui, da meiose 1, tá? E vai formar, então, o ovócito 2, e a outra célula é bem pequenininha, ela não vai desenvolver, que eu chamo de glóbulo
polar 1. Essa célula aqui, o ovócito 2, que vai continuar a divisão, só, né, que é a meiose 2, mas vai parar, olha que interessante, vai parar agora na metáfase 2 e só vai continuar se houver fecundação. Então, na verdade, a gente não fala óvulo, a menina libera ovócito 2. Depois que fecundou pelo gameta masculino, que eu vou chamar então de óvulo, que vai continuar aí o processo de meiose 2, agora quando acontece aqui a fecundação, tá certo? Aqui eu tenho o segundo glóbulo polar, também não vai ser utilizado, e aí eu tenho então o zigoto. Então, dessa forma, nós temos aí o processo de começa a hereditariedade aí, né, com a união dos gametas, a mulher e o homem, iniciando com 46, com a meiose vai passar para 23 no óvulo e 23 no espermatozoide, que na verdade é o ovócito 2. Na hora que fecundar, recupera o 46 e esse bebê recebeu metade do DNA do pai e metade da mãe, logicamente, com as características que vão ser herdadas, o descendente herdando do pai e da mãe, tá? Aí que tem a ver, então, o gameta com a hereditariedade. Então, princípios básicos da hereditariedade. Os filhos herdam dos pais as informações genéticas contidas aonde, gente? Nos genes. A partir disso, desenvolvem suas características. Os genes são transmitidos através dos gametas, espermatozoide e óvulos, né? Ovócito 2, de uma geração a outra. Os gametas contêm toda a informação genética da espécie a qual pertence. Aqui eu coloquei, só para mostrar para vocês, nós vamos estudar isso mais para frente, tá, gente? O pai, a mãe, quando for portador também de uma doença que é hereditária, ela vai passar. Aqui no caso, olha, eu tenho filhos que podem ser não afetados, uma probabilidade aqui de o filho ser afetado e ser apenas portador. Então, existe probabilidades da transmissão dessa característica. Vai ser 100%? Vai ser 50%? Mendel vai explicar isso, tá? Então, não percam a próxima aula. Para a gente exercitar, olha só que interessante. Uma espécie, está lá no PET, tá, gente? No PET, questão 6. Uma espécie animal possui 60 cromossomos em cada célula do corpo. Um macho dessa espécie fecunda uma fêmea, formando o zigoto, tá? Escreva o número de cromossomos encontrado. Vamos lá. A espécie possui quantos cromossomos? 60. Quanto que vai ter no zigoto? Uai, Marisa, o zigoto vai unir aí gameta masculino e feminino. Vai ter 120? O que vocês acham? Não. Vai ter 60 também, porque o zigoto tem que ter o mesmo número de DNA da espécie. Vocês estão lembrando que o gameta vai sofrer meiose, de metade? Então, eu tinha o gameta masculino, né, com 30, o gameta feminino com 30 e vai recuperar os 60. Uai, se a espécie animal tem 60, então o gameta tem que ter a metade. Quantos cromossomos vão ter nos espermatozoides? É que eu acabei de falar, metade, 30. E nas células musculares? Célula muscular não é gameta. Então, a célula muscular tem que ter o total do número de cromossomos da espécie, porque ele tem todos os cromossomos pares, os cromossomos homólogos. Então, se a espécie tem 60, qualquer outra célula que não seja gameta tem que ter também quanto? 60. Um minutinho para vocês anotarem. Tá? Então, essa é a questão do PET. Os óvulos que são gametas também, ó, metade, 30 cromossomos. E as células da pele do animal? Pele não é gameta, então vai ter o total, 60, tá? Bem simples. Isso é a questão do PET que eu estou ajudando vocês aí, ok? Foi rápido? Depois vocês voltam, assistem essa aula de novo, vai estar lá no Google gravada. Vocês olham aí as respostas ou perguntam para o professor. Aqui, exercitando, lembrando aqui, né, da espermatogênese. Só para lembrar aqui, gente, olha, como é que chama essa célula 6 aqui? Espermatozoide, já tem cauda. E a 5, espermátide, tá?
E a 4 aqui, ó, segunda fase da meiose, né, que são os espermatozoides secundários. Ok, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Os gatinhos aí mostrando os descendentes, minhas referências bibliográficas. Até a próxima com a aula da Marizinha. Um grande beijo, te espero no Tira Dúvidas.